Olá, bom dia, boa tarde, não sei que horas é sua aula, certo? Mas seja muito bem-vindo a mais uma aula de gestão empresarial, tá? Meu nome é Ângelo, tá? E eu sou seu professor de gestão empresarial. Então vamos lá, vamos iniciar nossa aula, certo? E hoje eu separei como tema administração clássica. Então a gente vai estar dando uma leve pincelada sobre administração científica, que foi esse módulo agora que passou de gestão empresarial, certo? Espero que vocês tenham aprendido bastante, tenham absorvido, tá? Mas a gente vai dar ali uma revisada hoje nessas aulas, tá? E vai ser apenas uma introdução à aula de hoje para a administração clássica. Então vamos relembrar um pouquinho sobre nossas aulas de administração científica, certo? Então, como vocês lembram, certo, dentro das nossas aulas, o pivô ali, o criador da administração científica, foi o Frederick Taylor, certo? Que ele viu isso muito dentro das indústrias, muito dentro dessas questões fabril, dentro das fábricas, para o processo de criação de carro, seja qualquer tipo de coisa que uma indústria produza, seja mais rápido, certo? Então, a administração científica ela estava coligada à questão ali da eficiência, tá? Era muito necessário a eficiência, por isso que houve ali uma divisão de funções, que cada um fazia um micro trabalho, onde criava ali uma grande obra, certo? Então, a gente já viu isso, a gente lembra, a gente já sentiu o gosto desse assunto, certo? Então a gente já tá fresco na nossa mente, tá? Mas ali dentro existia um conceito muito interessante que talvez ele não tenha sido abordado nas aulas. Era da onde que vinha a noção, certo? Da onde que vinha ali toda a carga de trabalho, onde vinha ali toda a questão da criação. Então, dentro da teoria do Frederick Taylor, a questão ali vinha de baixo para cima, ou seja, todo o processo de criação, todo o processo criativo vinha de baixo para cima, diferente do que a gente vai estudar hoje, que vem de cima para baixo, certo? Então, a administração clássica, que é o conteúdo que vamos abordar hoje, ela nasceu ali durante a Primeira Guerra Mundial, certo? A gente sabe que a Primeira Guerra Mundial teve ali início em 1914, certo? E isso é importantíssimo, porque dentro dessa guerra existia uma evolução tecnológica, obviamente, para auxiliar nas guerras. Ali também existia aquelas guerras frias dentro do país, mesmo naquele tempo, certo? Que era a evolução da tecnologia. Então a gente já tinha lá a comunicação em melhor estado, a gente já tinha ali as aviações, os transportes ficando cada vez melhores, certo? E existia ali uma questão para aquelas produções serem mais rápidas. Estavam precisando de profissionais especializados, certo? Então, isso foi o que o Taylor conseguiu tratar muito bem, especialização, certo? Onde o Henry Fayol, ele também aproveitou essa questão, tá? Não dizendo que ele roubou a ideia de Taylor, porque os dois ali nasceram basicamente, estavam na mesma época ali, na mesma década, certo? E a nascença ali da administração científica não teve muita distância da administração clássica, certo? A administração clássica, ela nasceu em 1916 na França, certo? Onde o Henri Fayol foi o cabeça da administração clássica. O cara era um gênio, certo? E ali teve várias ideias onde puderam se encaixar. E o que o Henri Fayol mais via naquele tempo era que as coisas ficavam meio perdidas dentro da administração, dentro das fábricas, dentro da empresa. Ele queria auxiliar a organizar isso, certo? A gente vai entrar mais a fundo nas próximas aulas, certo? Porque a gente vai dividir em 3 aulas essa aula, porque ela é um pouco complexa, certo? E hoje a gente só vai tentar introduzir isso na sua mente, do que para que era a administração clássica, certo? Então, Fayol ele viu ali que poderia melhorar as coisas. E quando ele fez isso, era realmente muito ignorado
essa teoria que ele trouxe, que foi a teoria clássica, porque ali a questão que o Taylor trouxe estava lá no ápice, todo mundo estava querendo fazer aquele tipo de administração que estava realmente funcionando. Então, só começaram ali os empresários a dar, possamos dizer, atenção à teoria de Henry Fayol quando ele lançou o livro dele, certo? E é importante a gente frisar nessa parte, porque a gente vê hoje em dia nas empresas a junção das duas teorias, basicamente, tanto da teoria científica como da teoria clássica da administração. A gente vê muito funcionando hoje em dia, certo? Então, a gente pode entender que o Henry Fayol, ele revolucionou uma parte da administração, sim, certo? E a gente vai entender um pouquinho, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Mas qual era a visão de Henry Fayol ali dentro? O que ele buscava mesmo? O que ele viu, certo? E uma das coisas que Henry Fayol viu foi que o processo de divisão de trabalho era maravilhoso. Então, ele fazia isso. Ele tirava ali, trocava funções, e as pessoas só faziam aquilo que elas realmente sabiam, o que ela estava especializada, certo? Então, as pessoas ali tinham a sua função dentro da empresa. E também ele viu que as pessoas, quando estavam soltas, sem uma cabeça ali específica, elas ficavam perdidas, certo? E ele viu que o maior processo dentro das empresas não era nem a capacidade do funcionário produzir, e sim a capacidade do líder instruir os seus funcionários, certo? Então ele viu isso e notou que esse processo era muito bacana. Então a gente vê que isso funciona muito mais, ainda mais em empresas que trabalham com processo criativo, certo? Ela tem muito dessa questão. Ele também viu que se tivesse mais de um chefe, mais de um líder ali dentro da empresa ou dentro do departamento, as pessoas iriam também ficar perdidas. Porque um líder ia falar, é para você fazer desta maneira. E o outro ia falar, tem que ser dessa maneira. E existia uma confusão dentro da mente do funcionário. Então as coisas não iriam funcionar realmente da maneira que deveria, certo? Então houve-se ali uma divisão de chefes por departamento, por empresa, uma única cabeça para controlar o restante, certo? Então ele viu que a ordem do chefe ser seguida era importantíssima, certo? Então ele trouxe essa questão para a administração clássica. Então é estranho a gente imaginar que durante aqueles dois tempos onde muitas pessoas faziam um processo ali, sendo líder daquele processo mesmo, enquanto do outro lado ali existiam pessoas que estavam sendo instruídas por uma única pessoa a fazer várias funções, certo? Então, o Henry Fayol, ele viu que isso funcionava muito bem, realmente funcionava, e ele colocou isso dentro do mundo da administração. Óbvio que teve outras coisas como organização dentro das empresas, respeito, certo? Foi uma das teclas que ele mais bateu, certo? Então, a aula de hoje vai ser bem breve em cima disso, certo? Porque eu quero aprofundar um pouco mais esse assunto, tá? E essa aula também foi importante para a gente rever sobre a questão do Taylorismo, tá? Para a gente não terminar o módulo da administração científica sem ter o aviso prévio. Obviamente a gente tem que entender que a gente concluiu um módulo, tá? E você conseguiu concluir esse módulo. Caso você não tenha assistido todas as aulas, reveja as aulas. É importante que você absorva, tá? Então, e agora nós estamos dando início a um novo módulo, tá? Dentro da área da gestão empresarial, tá? Que é o módulo da administração clássica, que será dividida em algumas aulas, certo? A gente terá mais algumas conversas sobre essa aula. No modo geral, o Henry Fayol, ele criou a administração clássica em 1916, certo? Nasceu ali no meio da Primeira Guerra Mundial. Ela veio com a ideia de trazer mais eficiência como a administração clássica,
a administração científica também trouxe, certo? Mas ele trouxe mais ali uma questão de organização, certo? Dentro de um órgão. Ele queria que a empresa ela funcionasse bem e não somente o processo, diferente da administração científica que faz o processo funcionar bem. E a administração clássica, ela quer que toda a empresa, toda a organização funcione bem, desde a parte de cima para de baixo, certo? E dentro dessa questão aí, existe a questão de separar por especializações as pessoas que entendem da função delas e também tem a questão de existir um líder ali, uma pessoa capacitada, uma pessoa que vai instruir os outros, certo? Para que tudo funcione bem. E diferente da administração científica, que acredita sobre a produção em conjunto de todo mundo ali, sem uma mente ali geral para dar as ordens, já o Henry Fayol, ele acredita na questão que uma única pessoa dentro de um departamento de uma empresa dando ordem faz que a eficiência seja maior, certo? Então, espero que vocês tenham entendido legal essa aula, tá? Lembrando que essa aula vai ser dividida em algumas partes para que você realmente possa aprender sobre a teoria da administração clássica, para que você sinta que você aprendeu, tá? Qualquer dúvida, eu estou online, certo? Para tirar suas dúvidas, tá bom? Fale com o seu professor, leia o artigo, responda a atividade, certo? Vamos fazer isso corretamente. Se tiver dúvida, reveja o vídeo, fale com o seu professor para a gente tirar dúvida. Não fique com dúvida de maneira alguma, tá? Fico agradecido pela sua atenção e tenha um ótimo dia. Tchau, tchau.